Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Trader Renda Extra. Hoje é dia 30/1, 9 horas da manhã, exatamente. Aqui é o canal no modelinho OTT, trazendo para vocês transparência daquilo que acontece no dia a dia de um trader que está buscando seu lugar ao sol, buscando consistência. O trader iniciante. Beleza, galera? Eu fiz um vídeo ontem, mas deu ruim, não consegui postar. Então vou fazer a abertura de hoje, a retrospectiva de ontem e tudo ao mesmo tempo. Então ontem, galera, é o seguinte, ó, gráfico diário, nós temos essa inflexiva do diário aqui. O mercado acelerou até lá, então a gente estava em dúvida se a alta iria continuar ou não. Então era bem provável que esse rompimento, a gente tinha que tratar como rompimento mesmo, então a gente ia ter que ver se ia ter continuidade ou não. Bom, hoje nós vemos que não teve. Então ontem a gente ainda com aquele viés de alta por conta da força, mas tinha esse detalhe aí da inflexiva, que é esse outro topo aqui de trás, né? A gente tinha que ficar esperto. E hoje a gente, então vou emendar a análise de ontem com a análise de hoje. Está vendo aqui que já abriu aqui embaixo, ou seja, parece que vai falhar. Qual seria aí um alvo, mais ou menos? 50% da última perna, 50% diário. Então eu já vou anotar aqui, ó. 50% T1. Já está anotado. 60 minutos, um canal de impulsão. O que para mim, no método, é um canal de impulsão? Perna, correção rasa, perna, correção rasa, perna, correção rasa, e assim por diante. Até que chegou na inflexiva do diário, o rompimento não teve continuidade. Ah, mas o que é correção rasa? O que é correção profunda? Correção profunda é aquela correção que se aproxima dos 50% da perna. Então nós vemos que, ó, que essa primeira perna aqui, a correção não chega nem perto dos 50%, que seria mais ou menos aqui. E aí conforme a perna vai corrigindo o raso e vai ampliando, a referência para a gente calcular 50% vai mudando. Então vamos pegar a reguinha aqui, ó. Então o início da perna até aqui em cima, ó, 50% está aqui embaixo, 50% está aqui embaixo. Não corrigiu profundo, então a gente vai aumentando o fim da perna, né? E aí os 50% dá uma subidinha. E assim por diante, ó. Então vai coincidir mais ou menos aqui os 50% do diário. Então vou deixar anotado ali. Então ontem a gente também estava com essa questão de o preço vai romper, ter continuidade ou ele vai corrigir. Hoje a gente viu que o preço voltou, né? Ainda, característica de canal de impulsão, se der continuidade aqui, continuar subindo, 60 minutos continua com canal de impulsão. Os 5 minutos já está diferente. 5 minutos ele já tem característica de correção profunda. Então a gente pode pegar como referência esse dia aqui, dessa abertura, que tem um gap muito grande. E a gente, ó, impulso grande, correção profunda, 50%. Impulso grande, correção profunda, impulso grande. E aí aqui, eu não sei porque a linha referente àquela inflexiva, ela passa mais ou menos aqui nessa direção, só que ela não aparece aqui para mim nos 5 minutos. Mas a gente ia ter aquela mesma pergunta, né? Vai ter continuidade ou não vai? Aí só para concluir, já para emendar na análise de hoje, o preço voltou tudo aqui, rompeu essa última inflexiva e lateralizou. Então nós temos hoje aqui, ó, uma lateralidade. Então o mercado veio aqui, ó, rompeu essa inflexiva, lateralizou, voltou para a lateralidade, está tentando romper novamente aqui pela abertura de hoje, que aqui é a abertura de hoje. O que eu fiz ontem? Também por algum motivo não está querendo aparecer o trade de ontem aqui. Eu venho aqui em Chart Trading, ó, Exhibir Trades, posso tirar aqui todos os dias, tamanho 4, tamanho 7, do OK não aparece. Mas eu vendi aqui embaixo da 3, saí aqui na média. Então, rapidez aí, mostrar o relatório de performance do semanal. Na conta real não tenho nada. E no simulador, 980 pontos. Tá ok, foi data de ontem, né? 29/1. Foi isso. Então hoje, o que a gente vai operar hoje? Essa lateralidade aqui, ó. A princípio, essa lateralidade aqui. Foi rompida aqui embaixo. Tivemos um rompimento aqui embaixo. O mercado retestou o ponto de rompimento em duas pernas. E agora está tentando romper de novo. Ao que tudo indica, fazer de verdinho aqui, ó. Fez uma, duas pernas, tentando romper novamente. Ao que tudo indica, essa barra 1 aqui vai fechar o gap aqui em cima. Aí a gente vai precisar entender se vai ter força suficiente para trocar a polaridade e continuar subindo, ou se ele vai romper aqui embaixo e continuar caindo. É isso que a gente vai operar hoje. Beleza, galera? Obrigado aí a todo mundo que apoia. Vamos ver se eu consigo fazer o fechamento mais tarde. Tamo junto. Valeu, falou. Opa, pessoal. 30/1 aqui, 18h43. Vamos pro fechamento do dia. Hoje não fiz nada. Não tivemos oportunidades que coubessem no nosso stop. Embora o dia tenha ali sido ok para o nosso operacional. O que nós estávamos enxergando? Uma lateralidade aqui. Fazer vermelhinho. Então nós tínhamos essa lateralidade.
o mercado rompeu a lateralidade nessas 3 barras aqui. Peguei uma a mais, só que são só essas 3 que fazem parte do ciclo chamado rompimento. Tivemos uma correção em 2 barras que testou aqui a região do ponto de rompimento. Então eu posso chamar todo esse movimento aqui, ó, de reteste do ponto de rompimento. O que que isso significa? Que eu estava indeciso entre a expansão da lateralidade. Então, talvez a lateralidade poderia aumentar para esse tamanho aqui, ó. Fiz de amarelo, não ficou bom. Então, talvez o mercado pudesse aumentar para esse tamanho de lateralidade, se o preço fizesse o quê? Se ele fizesse isso aqui, né, ó. Aí a lateralidade aumentou. Ou o preço fez o que ele fazer o que ele fez hoje. O que que o preço fez hoje? Ele ficou enrolando aqui na região de reteste do ponto de rompimento e rompeu. Então nós temos aí um rompimento de fato. Então só para deixar mais bonitinho, vou fazer aqui completamente todos os ciclos. Então tivemos aí a lateralidade, rompimento da lateralidade nessas 3 barras, reteste do ponto de rompimento. Então vou colocar aqui que o ponto de rompimento foi todo esse rolê aqui. Vou deixar a barra de rompimento aqui, a máxima dela, só para como referência. Então você vê que o preço ele não decidiu se ele voltava aqui para cima do ponto de rompimento e continuava para dentro da lateralidade ou se ele descia e rompesse a mínima do rompimento aqui. E aí o que o preço fez, de fato, ele fez um canal lento aqui, ó. Canal lento quando ele rompeu a mínima anterior. E aí aqui ele acelerou o canal lento, fazendo um canal de impulsão, voltou e é isso. Beleza, galera? Então vou aproveitar e fazer o fechamento do mês aqui com vocês. Agradeço todo mundo aí que está acompanhando. Então só para mostrar aqui, ó, hoje não tem trade no simulador, na real também não tem. Vamos para o mês mensal. Então aí, agradecendo a todo mundo que apoia, que dá conselhos, deixa os comentários. Muito obrigado mesmo. Tem hora que é cansativo, gente, porque eu comecei esse canal no intuito de me ajudar na disciplina, porque eu fazia muita burrada, fazia muita coisa por impulso, muita coisa emocional. E aí, me colocando no escrutínio público, eu falei, bom, agora eu vou ter que ter um pouco de vergonha, né, de fazer as coisas que eu faço. E graças a Deus, deu certo, tá bom? Não somente isso, mas também fazendo terapia, ouvindo o conselho do pessoal, consumindo conteúdos que falam sobre gatilhos emocional do trader e etc. Também evolução como pessoa, não é uma evolução só como trader, existe também uma evolução como ser humano. Mas é isso, galera. Ó, na conta simulador, eu já expliquei várias vezes que eu tô na simulador porque eu não tô rasgando dinheiro. Né? Como eu não sou consistente ainda, não tem por que eu ficar tradando na real. Então, no simulador eu fiz aqui, ó, total de 129 bruto, né? No simulador não tem taxas. E na conta real fiz 30 e 20. Por que tem conta real aqui? Porque eu tenho que operar no mínimo 4 contratos por mês para ter o Profit Pro pela Toro, pela corretora Toro. E quando que eu opero? Dia 5 e dia 20. Então, por quê? Porque eu imagino que eu vou fazer pelo menos uma operação de entrada e uma de saída. Se eu não me engano, já contam como 4 contratos. Uma operação de entrada e uma operação de saída já conta como 2 contratos, né? Com um contrato para entrar e um contrato para sair. Então, no dia 5 e no dia 20, 2 operações, 2 entradas e 2 saídas, 4 contratos. E espero que seja isso, tá bom? Porque eu operei só tem 3 operações aqui na conta real. Teoricamente, 6 contratos. Estaria dentro do solicitado por eles. Esse resultado aqui, somado às 2 contas, quanto que vai dar? Aí eu tenho uma outra planilha que totaliza isso. Ainda não consegui mexer nessa planilha para deixar ela bonitona, como a outra que eu tinha. Galera, eu não tenho o que reclamar, mas tá bem corrido. Graças a Deus tem muito trabalho no meu CLT. Teve também, eu comentei que tem uma demanda familiar aí de saúde com um familiar próximo meu, então também estou sendo demandado nessa área. Mas somando tudo aqui, eu acho que um mês não é uma amostra gigantesca para eu ter aspirações irreais, mas tivemos aqui, ó, R$ 161. Aqui tá líquido porque eu acabei tirando as despesas.
mas eu vou ter que colocar mais uma coluna aqui, se é conta simulador, conta real, e se for conta real, aí eu coloco o custo. Ou talvez eu devesse considerar tudo com custos, né? Mas aí fica difícil de bater com o profit. Então aí eu teria que fazer o seguinte, colocar custo lá no profit, na conta simulador. Então são decisões aí que eu tenho que tomar, não estou desesperado para isso, existem muitas outras prioridades que eu preciso fazer, então se isso aqui está atendendo, é uma coisa que eu aprendi também nesse meio tempo, foque em coisas, pequenos ganhos, não deixe o ideal, né, o idealizado tomar conta da sua vida. Então é um detalhe que faz toda a diferença. Então existem dois livros, né? Um é o Micro Hábitos, outro são os Hábitos Atômicos. Eles falam de pequenas vitórias todos os dias. E eu tenho várias frentes, né? Um é o day trade, outra é a questão da saúde familiar, outra é o meu trabalho CLT, que existem muita coisa demandada, outra é a minha família, minha esposa e filhos. Então, não vou fazer como eu já fiz no passado, de pirar, de ficar maluco. Eu vou conquistando aos poucos. Tem a questão de saúde também, que eu preciso cuidar da minha saúde, voltar para academia, comer melhor e etc. Mas é isso, galera. Eu tenho aqui uma base de dados. Eu quero disponibilizar isso aqui em algum momento para vocês. Se alguém quiser, eu faço uma cópia aqui e deixo um link público e deixo nos vídeos aí para quem quiser. Aí o único detalhe é que vocês vão editar aqui o tipo de alvo que vocês utilizam, sinal que vocês usam para entrar, setup que vocês utilizam. Né? O que eu opero não é um setup, não é coisa muito objetiva, né? Tem muita regra objetiva, mas eu dependo de interpretações subjetivas para poder encaixar na objetividade. Então, por exemplo, correção profunda, para mim é objetivo, é 50% da perna anterior. Mas eu tenho que interpretar se essa correção profunda está num ciclo adequado. Então eu tenho que interpretar o ciclo e etc, etc. Interpretar gatilho de entrada, força compradora, fraqueza vendedora. Então tem muita coisa para... Então assim, é objetivo em muitos aspectos, em outros aspectos não é subjetivo. Então, setup de entrada são algumas coisas que eu tento identificar dentro da subjetividade do meu operacional. O ciclo de mercado, isso aqui é super importante para mim. Então, caso vocês... Eu não vou dar aula porque se em algum momento a galera se interessar por essa planilha aqui, eu posso compartilhar e faço um vídeo geralzão. Beleza, galera? Então é isso aí. Teoricamente, um mês positivo, graças ao bom Deus, graças a vocês que me ajudaram, graças ao meu esforço e à minha disciplina também. Estou muito contente chegando ao final de um mês com a conta positiva. Como eu estou com um contrato só, galera, eu não vou falar em R, porque o mercado ele ficou totalmente diferente do meu planejamento de R inicial, então não tem como eu fracionar contrato no momento. O que seria no passado o meu R de R$ 50, então eu teria 3 R's e pouco. Mas hoje a gente não tem mais stop de R$ 50. Ontem, acho que foi, não lembro se foi ou anteontem, teve aquele trade da Inside, tinha 245, era R$ 50. Mas assim, foi um achado. Não temos, pelo menos até agora, até o momento, mais esses stops mais baratos. Então eu não sei exatamente o que eu vou fazer, tá bom? Não sei o que eu vou fazer quanto a isso. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Espero que fevereiro para vocês seja excelente, seja maravilhoso, seja abençoado por Deus, assim como eu desejo que o meu também seja. Então, minha oração para vocês é que vocês possam conquistar aquilo que vocês estão almejando, que vocês possam amadurecer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa melhorar a nossa performance, possamos nos tornar pessoas muito melhores, tanto na área financeira, no day trade que a gente está falando sobre o vídeo aqui, mas também em todas as outras áreas da vida. Beleza, galera? Tamo junto, Deus abençoe, valeu, falou, abraço.